Olá pessoal, sejam super bem-vindos à oficina Fluxo de Caixa. Pessoal, eu sou o instrutor Daniel Santana, consultor e instrutor empresarial pela Directa Consultoria, credenciado desde 2019 ao Sebrae. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês para ministrar essa oficina importantíssima para o empresário, que é o fluxo de caixa. Uma vez que o fluxo de caixa é uma ferramenta importante para o controle do negócio e pensando também no curto, médio e longo prazo. Pessoal, eu sou formado em administração de empresas, especialista em gestão de projetos, especialista em docência do ensino superior e também com inúmeras experiências, tanto como agente local de inovação, professor universitário, analista de venda e atualmente atuando na área de consultoria e instrutoria também. Ok? Então vamos para a nossa aula, tá? Para a nossa oficina. Pessoal, quando falamos em fluxo de caixa, uma das primeiras um dos primeiros termos que nós encontramos é a ideia de fazer o registro, né? Esse registro ele pode se dar de forma simples e mais complexa, né? Depende muito dos resultados que cada empresa tem. Mas quando falamos de fluxo de caixa, a ideia mesmo é fazer um registro, né? Uma anotação das entradas e também das saídas do caixa, tá? É fluxo de caixa. A palavra fluxo é justamente esse movimento de entradas e também de saídas. Mas o que seriam as entradas de um fluxo de caixa? As entradas no fluxo de caixa vai ser todas as entradas, pessoal, em relação às vendas, tá? E também todos os recebimentos. Todos os recebimentos. Em relação às vendas, você pode perguntar, Daniel, mas o que eu vendo a prazo e o que eu vendo à vista são colocados? Pois bem, durante a oficina, nós iremos falar de duas formas de entradas, tá? Duas formas de registro, que é o por competência, tá? E outro pelo caixa. Que um você faz o registro apenas na data que vai entrar e outra que é colocado sempre que faz uma venda. Tudo bem? Mas nós vamos falar isso durante a aula, tá? Pois as saídas já é justamente os pagamentos e retiradas de dinheiro no caixa para pagamento, para o uso, né, interno da empresa. Então são as saídas, tá bom? Logo depois tem analisa o saldo diariamente e também em períodos futuros. Então, uma outra ideia do fluxo de caixa é analisar os dados diariamente, saber que você vai ter ali saldo, né, no dia, e também pensando para o período futuro, né? O saldo, a somatória do saldo, ele entra no caixa do outro dia, né? No saldo inicial do outro dia. Então é interessante fazer essa análise pensando futuramente se você vai ter dinheiro em caixa para arcar com os compromissos, tá bom? Em situações superavitárias, em situações positivas, tome decisões sobre o investimento. Por isso que é interessante fazer uma boa análise do seu dinheiro, né? Se está em alta, se está tendo bons saldos, então é hora de fazer investimento e aplicação em recurso, né? É aquilo que a gente fala, nunca usar seu dinheiro somente pela sorte ou achar que aquilo ali já é a sua riqueza. Não. Tente fazer investimento. Quais são as perspectivas que você quer na empresa de crescimento, de aumento de mão de obra, de produção, de venda, de máquina, de estrutura física, tá? Então comecem a pensar para fazer investimentos e aplicação de recursos em um momento superavitário. E projete os pagamentos e recebimentos futuros, que nós falamos, e em situações, né, em situação deficitária, né, mais difícil, negativa, tome decisões sobre a necessidade de capital de giro. Às vezes, falar de capital de giro, de empréstimo, soa mal aos ouvidos de alguns empreendedores. Mas, uma vez o capital de giro, de capital de terceiros, eles também são necessários, tá? Em momento deficitário. Mas aí você vai fazer toda a análise em relação às suas condições de pagamento, ao tempo, né,
que está previsto, ao que você está para receber, aos juros cobrados, tá? Ao valor que vai estar pegando, tudo isso. Mas essa análise se dá justamente em momentos mais negativos, tá? Que você precisa ter para comprar matéria-prima, né? E fazer também a parte operacional da empresa, tá bom? Pois bem, dando continuidade, eu queria deixar claro para vocês aqui uns dados que o Sebrae tem, que ele diz assim, que 39%, só circular aqui para vocês, né? 39% daqueles que decidem abrir uma empresa o fazem sem saber adequadamente qual seria a necessidade de capital de giro para manter suas operações. Tá? Isso aqui, pessoal, é 2014, tá? Para vocês verem como, às vezes, muito empresário ele tem dificuldade de planejar. Esse outro dado diz assim que, além disso, um dos fatores principais para o fechamento de empresa nos 5 primeiros anos, né, e aí tem aqui esse percentual de 58% antes de completar 5 anos, é a avaliação do fluxo de caixa, ou seja, do planejamento. Tá bom? Então, pessoal, quando falamos de ser empresário, de ter um negócio, eu tenho que pensar muito bem dos meus controles. Pensar se eu estou preparado, condições, qual é a necessidade de capital de giro, analisar mercado, fazer um plano de negócio, fazer um modelo de negócio Canva, para poder você se situar e entender se seus fornecedores estão perto, se eles trabalham a prazo, como é os recebimentos, se você vai vender a prazo, como e de qual forma. Então, tudo isso é importante para o impacto que você tem no momento que você de fato está atuando em seu negócio, tá bom? Um dadozinho aí para você ter uma ideia, tá bom? Olha só, coloquei aqui para vocês uma ideia do que é um fluxo de caixa. Igual falei para vocês, o fluxo é movimento, né? Se é movimento, é essa articulação aí entre o que é entradas e saídas. Eu coloquei aqui para vocês uma planilha de fluxo de caixa. Imagina que um determinado mês de um ano existem as entradas, existem os dias, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, né, dia 5. Tem as entradas, que são recebimento de encomendas e outros recebimentos. Mas existe mais espaço? Existe, né? Para as vendas, né? São todas as entradas. E aqui você totaliza o total de entrada do primeiro dia, do segundo dia e assim por diante. E o que serão as saídas? Compra para ingredientes, energia, impostos, saques, né? Aluguel, telefone, combustível, outros pagamentos, você vai colocando aqui. Isso aqui vai ser o total da saída. Quando você fizer a seguinte situação, entradas menos as saídas, nós temos a primeira ideia do que é um lucro ou prejuízo. Isso de forma ainda prévia, tá? Não a gente precisa ir de fato para o DRE e tudo mais, mas previamente você já vê se você tem lucro ou prejuízo. E aí você nasce seu saldo inicial, é um saldo que já entra no caixa, e o acumulado de 1 mais 2, que é o acumulado do dia, tá bom? Que é o lucro mais o saldo inicial. Então aqui, se você tem R$20 de entrada, 10 de saída, então você tem um lucro de R$10. O saldo inicial, ou seja, o dia anterior, teve um saldo de 30, que entrou como saldo inicial aqui nesse exemplo. Então 10, que é o lucro do dia, mais 30, que é o saldo que entrou no dia anterior, tem um saldo acumulado de R$40. E assim vai para o segundo dia. 20, 10, um lucro de R$10, um saldo inicial de 40, né? Aqui ó, o saldo inicial de 40, que agora já tem 50. A mesma coisa, vendeu 20, saiu 10, 10 de lucro no dia. O saldo final do dia 2 é o saldo inicial do dia 3, né? Então, saldo inicial de 50 e um acumulado de 60. E assim por diante. Então, esse modelo de fluxo de caixa que eu trouxe para vocês é um modelo rápido, fácil e simples, né? Do dia a dia mesmo. Isso aqui é do dia a dia.
e daquilo, pessoal, que fica naquele caderno, que você pode fazer em planilha, que você pode imprimir todo dia. Então, isso aqui é uma ideia de fluxo de caixa, uma movimentação diária. Mas nem sempre dá para ver dentro desse fluxo de caixa as projeções futuras. Um exemplo, se eu vendo a prazo, o que é que eu vou receber? Se eu compro a prazo, quando é que eu vou pagar? Esse controle não tem. E esse controle também é um controle de fluxo de caixa, tá bom? Então vamos entender aqui um pouco mais sobre isso. Olha só, a ausência de planejamento, olha, vou colocar aqui para vocês, vou anotar rapidinho, né? A ausência de planejamento de caixa. Um dos grandes pecados que o empresário tem é justamente essa ausência de planejamento. Então, a ausência de planejamento de caixa é um problema sério, tá, pessoal? E ele pode levar uma empresa até o fechamento do seu próprio negócio. Então, se a gente for colocar em outras palavras, a maioria das empresas elas encerram suas atividades porque faltou dinheiro na hora de honrar seus compromissos. Então, isso aqui, ó, faltou na hora de honrar seus compromissos. Por quê? Porque não houve planejamento, ou seja, você não fez uma análise do que você vende a prazo com o que você compra a prazo. Qual é o prazo que o fornecedor te dá e qual é o prazo que você está dando ao seu cliente, tá bom? Então, pessoal, a grande pergunta é: por que faltou dinheiro? Bem, às vezes até sim, de forma simples dá para responder, né? Olha só, faltou dinheiro porque a empresa não vendeu o suficiente para ter lucro, tá? Mas assim, vou fazer até uma reflexão com vocês. Será que mesmo que será mesmo que apenas esse fato responde à nossa pergunta e elimina o problema? Não, nem sempre, né, pessoal? Por isso que é interessante ter os controles nas nossas mãos, né? Ter o controle certinho nas nossas mãos. Por que isso? Porque a empresa ela tem que pensar como é a forma de trabalho que ela vai ter durante o longo prazo, como é a forma de recebimento, como é a mercadoria, que essa mercadoria vai chegar à empresa. E tudo isso se faz, pessoal, a partir de um planejamento. E isso se faz, olha só, se faz antes, tá bom? Então é interessante planejar, é interessante saber por que está faltando dinheiro, tá? O que é que aconteceu, tudo bem? Mas isso a gente vai aprofundar ainda mais nessa aula de hoje, tá bom? Olha só, agora eu quero que vocês pensem comigo certinho aqui um exemplo que eu vou passar para vocês, um exemplo bem prático. Suponha que você decida começar um negócio, tá bom? Um comércio de sapatos. Vou colocar aqui, ó, um comércio de sapatos, tá bom? E para simplificar, vamos resumir esse exemplo à venda de uma única unidade, tá? Uma unidade. Só para a gente simplificar mesmo, tá bom? Então imagine agora que você compra um sapato por R$100. Só separar aqui. Imagine você compra um sapato por R$100. Bom? Que você compra por R$100. Beleza, essa mercadoria está lá no seu estoque. Está lá no seu estoque. E aí você vai chegar a hora de vender. E aí você vende essa mercadoria, tá? Você vende essa mercadoria por, vamos ver aqui, R$150, tá? Você vende por R$150. Aí eu pergunto, qual o lucro da operação? Então, se você pegar 150 menos 100, então nós temos aí, olha só, R$50 de lucro, não é assim? R$50 de lucro. Então, nesse ponto, você pode estar se respondendo, R$50 de lucro é muito ou é pouco? Olha só, é um lucro de 50%, né? Então, se você repetir essa operação terá uma empresa, né, que lucra 50% do capital investido. Então, isso já é ótimo. Mas será que só isso garante a sobrevivência da empresa? Aí fica esse questionamento. Talvez não, né? Então, vamos evoluir um pouco mais para a segunda pergunta. Imagine agora que os R$100, tá, que você usou para comprar o sapato tenha que ser pago à vista
ao fornecedor. E que no mesmo dia em que se compra, também se vende o sapato, o que caracterizaria uma eficiência operacional muito grande, né? Imagine que você comprou isso aqui, vendeu isso aqui, e no mesmo dia tem que pagar. Então, no dia que você vendeu, você conseguiu pagar ao fornecedor. Então, isso é uma excelente eficiência, é o que todo mundo queria. Você está vendendo e já conseguir pagar rapidamente. Porém, pessoal, quando você vende R$150, recebe esses R$50 aqui só depois de 3 meses, e você teria que pagar isso aqui hoje, os R$100, e agora? Então, a gente começa a perguntar, será que a empresa possui uma garantia de sobrevivência nessa situação? E aí, pessoal, que entra justamente os grandes descompassos que muitas empresas têm. E aí o fluxo de caixa mais robusto, o fluxo de caixa maior, com mais informações, resolve esses problemas quando você consegue entender o que é que você tem para pagar, né? Ou seja, que você comprou a prazo, e o que é que você, ou à vista, né? E o que você tem para receber hoje das vendas à vista e receber das vendas a prazo, tá bom? Então vamos responder. E agora, será que a empresa possui uma garantia de sobrevivência nessa situação? A resposta é não. Por quê? Porque a empresa vai precisar de R$100 para pagar o sapato. Porém, o dinheiro da venda entrará apenas em 3 parcelas. Ou seja, você está impossibilitado, pessoal, de pagar o sapato e, portanto, de continuar as atividades. Então, nesse ponto, você deve estar afirmando, ok, não tenho dinheiro para comprar o sapato, mas posso pagar emprestado os R$100, né? Aí comprar, depois vender e aguardar receber os 150 para pagar a dívida. Se você, né, pensou nisso, então está no caminho certo para tornar um grande administrador. Porém, você considerou o custo do empréstimo dos R$100? E aí também, pessoal, tem isso, tá? Eu sei que muita gente pensa, vou fazer um empréstimo e vou conseguir arcar, né, um capital de giro e vou conseguir arcar. Mas já pensou no percentual desse empréstimo? Já chegou a pensar da possibilidade de pagamento? Já conseguiu analisar as projeções futuras? Ou seja, já começou a perceber se futuramente você vai ter dinheiro em caixa? Tá? Então, tudo isso deve fazer parte de uma reflexão, que às vezes o empresário ele não consegue visualizar isso apenas pelo fluxo de caixa simples. Tá bom? Então, vamos desenvolver nosso exemplo. Os R$100, olha só, os R$100 que você pegou emprestado para comprar o sapato tem uma taxa de juro de, coloquei uma taxa, né, de 50%. Imagine isso aí, tá, pessoal? Vão imaginando comigo, tá? Ou seja, você irá pagar R$50, né, no caso, de juro. Tá? Então, se a gente pegar os 100 vezes 50%, vai ser justamente os R$50 de juro pelo empréstimo. Isto é, o sapato com o custo financeiro lhe custará agora R$150. Então, assim, imagine que agora o sapato ele não vai custar mais 100, ele vai custar 150. Por quê? Porque você pegou, o sapato é 100, mas você pegou também, ele tem esse valor, só que você pegou R$100 emprestado, vai ter que pagar R$50, então o preço de fato do sapato vai ser R$150. Concorda? O sapato era 100, você não tinha condições de pagar, você pegou emprestado, então agora vai ter que pagar R$150 pelo empréstimo para pagar o sapato, tá bom? Com a venda pelo valor de 150, a venda no valor de 150, tá? Você estaria ganhando zero. Então assim, ó, venda com gasto, vou colocar aqui menos 150. Qual é o ganho? Zero. É isso? Logo, pessoal, a existência da sua empresa vai estar o quê? Ameaçada. Então, a gente começa a perceber, a partir desse exemplo,
vocês conseguem perceber que devido ao fato de a empresa pagar antes de receber, ocorre um descasamento de prazo. Então, se você aqui, ó, começa a pensar o seguinte, novamente, quando você percebe, né, que a empresa está pagando antes, ou seja, aqui é o de pagamento e aqui o de recebimento. Então, se você está pagando antes de receber, ocorre um descasamento desses prazos, em que essa não possui recursos gerados com suas vendas para o quê? Para honrar com os gastos administrativos, operacionais e de vendas. Então, para corrigir esse buraco, a empresa ela recorre a financiamentos, que são conhecidos como capital de giro. E isso ocorre, pessoal, quando o descompasso é muito grande, não é isso? Ou seja, quando recebe em um momento muito distante do pagamento, aí acaba incorrendo o custo de financiamento muito elevado, que por vezes geram altas despesas financeiras, com até pessoal com potencial de anular totalmente o lucro operacional da empresa. Então, ainda considerando o exemplo, imagina esse exemplo aqui do sapato, a empresa possui R$ 50 de lucro econômico, oriundo de suas atividades operacionais, pois ela compra por 100 e depois vende por 150. Porém, o descasamento de prazo é tão grande que a empresa precisa incorrer em despesas financeiras muito altas, né? No caso, R$ 50 de juro, reduzindo o lucro a zero, né? Que foi aqui justamente o que nós fizemos. Tá? Então, vocês começaram a entender como é interessante trabalhar o nosso fluxo de caixa? Esse fluxo de caixa tem que ser pensado de forma futura. Tá? De forma futura. Onde é possível, pessoal, analisar justamente o que eu tenho para receber e o que eu tenho para pagar. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Eu queria perguntar para vocês. Ter resultado positivo. Só um minutinho. Ter resultado positivo e ter caixa positivo não são a mesma coisa, sim ou não? Novamente. Ter resultado positivo. Tá? Vou botar assim uma setinha para cima como resultado positivo. E o caixa também positivo não são a mesma coisa? Olha só, pessoal, o resultado aqui, ó. O resultado ele é fruto das competências da empresa em obter as receitas superiores aos seus gastos. Então, as receitas superiores aos gastos, tá bom? Por outro lado, ter caixa significa que a empresa recebe pelas suas vendas e paga as suas compras, né? E que em algum momento a diferença entre o recebimento e pagamento é positiva, tá? Então, quando a gente fala de resultado, é justamente quando você tem as receitas, imagina que a receita é 100 e os gastos é 80, então esse resultado é positivo, não é isso? É positivo. Receita é maior que os gastos. Porém, pessoal, o caixa é justamente a ideia do que está lá dentro, né? O dinheiro que está em caixa. E o caixa positivo significa que a empresa recebe pelas suas vendas e paga por suas compras e que em algum momento essa diferença, né, entre os recebimentos e pagamentos é positiva, tá? E é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Porque nem tudo que você vende ele é à vista. Nem tudo também que você compra também é à vista. Tá bom? Por isso essa grande preocupação de analisar bem o seu caixa, tá bom, galera? Olha só. Mas o que é o planejamento de caixa, tá? O que é esse planejamento de caixa? Planejamento de caixa, ele é uma ferramenta, tá? Você pode notar aí. Ele é uma ferramenta que permite à empresa reconhecer seu perfil de pagamento e também de recebimento, tá?
Então você consegue, é uma ferramenta que a empresa ela reconhece seus pagamentos e também recebimentos para então entender os seus descasamentos, tá? As suas diferenças, tá? Esses descasamentos são descasamentos de prazos, tá? E também consegue antecipar possíveis gastos financeiros que provém dessas situações, tá bom? Então, nesse planejamento de caixa, será possível prever, tá? Prever os gastos financeiros, tá? E também a falta de dinheiro na empresa e quanto irá faltar. E isso dará tempo para se planejar, fazendo o quê? Visando, pessoal, a superar a escassez de recursos. Imagine, pessoal, que você venda, que a empresa venda R$ 1.000 em um dia. Se você colocar no seu planejamento financeiro que esses R$ 1.000 a pessoa deu uma entrada de 50%, então você colocou 500 no primeiro mês, né, no primeiro dia, e ele vai pagar o restante só daqui a 10 dias, então você coloca lá no dia 10 os outros 500. Então você consegue visualizar que hoje o dinheiro que tem é R$ 500 e que somente no dia 10 os outros 500. Então, se hoje você tem mais dívidas para pagar na data de hoje, então você tem que vender mais hoje. Então você consegue até planejar futuramente. Dia 10, o que é que eu tenho para pagar? Ou para receber também. Então você começa a analisar melhor todos os seus gastos e descompassos entre entradas e saídas, tá bom? O inverso também é verdadeiro. Então a ferramenta pode apontar quanto poderá sobrar dinheiro e também, pessoal, conhecer de antemão quanto haverá sobra ou falta de dinheiro, né? Isso é fundamental para diminuir as despesas financeiras, tá bom? Olha só, dando continuidade. Então, o que é o capital de giro, né? Olha só, o capital de giro ele vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante. O que é isso? O ativo circulante são justamente dinheiro em caixa, dinheiro para receber, tá? Isso é ativo circulante. E o passivo circulante são todas as obrigações. Então, se eu pegar meu caixa menos as obrigações, eu vou perceber se eu tenho necessidade ou não de capital de giro. Então, assim, se todo o meu caixa ele dá 20 mil reais e as obrigações 20 mil reais, obrigações 5 mil, então nós temos um capital de giro líquido de 15 mil. Agora, se for o inverso, tá? Eu tenho 5 mil de ativo e 20 mil de obrigações, aí eu tenho uma necessidade grande de capital de giro, porque eu não estou conseguindo arcar com as minhas obrigações, tá bom? Então, pessoal, não há nada de errado em obter financiamento de capital de giro para honrar a diferença dos pagamentos e recebimentos. O grande problema é desconhecer, tá, as tais necessidades e permitir que elas também peguem a empresa de surpresa em um momento. Justamente o momento, pessoal, em que a organização pode não possuir recursos para pagar. Tá bom? Então, se isso acontecer, será preciso vender alguns ativos que estão aqui dentro do ativo circulante, que são bens, né, por exemplo, imóveis, veículos, e enxugar as operações para honrar essas despesas. E isso, pessoal, pode levar a empresa a um fracasso. Imagine você estar vendendo caminhão, vendendo máquina, vendendo imóvel para poder arcar com as contas. Isso é uma contramão, não está indo num bom caminho, né? Não está indo num caminho positivo, às vezes está mesmo descendo, né? E dificultando os negócios dentro da organização, tá bom? Pois bem, de qualquer forma, pessoal, a primeira coisa que temos de entender é a diferença entre o regime de competência e o regime de caixa, tá? É o que eu falei para vocês. Como registrar as contas a prazo? Como registrar lá no meu fluxo de caixa o que eu vendi? Será que eu coloco, eu vendi R$ 1.000, coloca tudo no dia de hoje? Ou coloco parte do que eu recebi hoje e a outra parte somente quando for reconhecer, né? Quando for receber? Então, existem duas formas de regime de caixa. O primeiro é o regime de competência
e o outro é o regime de caixa. São duas formas de registrar no caixa, tá bom? No regime de competência, temos o reconhecimento de competência, nós temos o reconhecimento de atividades da empresa que geram obrigações de direito. Por exemplo, um orçamento de venda ele está repleto de vendas que a empresa realizou, né, que gera um direito a receber. Portanto, pessoal, constarão em sua demonstração do resultado que o contador faz, tá? E o mesmo ocorre também com os custos, tá? Um orçamento de custos será repleto de momentos em que a empresa realizou atividades, por exemplo, a compra de material direto que gera uma obrigação de pagamento, tá bom? E também irão constar lá na demonstração do resultado que o contador faz, tá bom? Então, o regime de competência, ele realiza, olha só, o regime aqui de competência, ele realiza os registros, né, os registros de entradas e saídas no momento em que os fatos compra e venda acontecem, né, e que geram obrigações ou direito, tá bom? Então, se eu vendi 1.000 no dia 1º, vou colocar os 1.000 no dia 1º. Se eu vendi mais 2.000 no dia segundo, 2.000 no dia segundo. Independente se eu estou recebendo ou não por eles. Esse é o regime de competência, tá bom? Agora sim, ficou claro para vocês, pessoal, de competência, né? Ele deve, às vezes você pode estar se questionando que a competência, ele como é? Seria na competência do dia isso? Se eu vendi dia 1º, R$ 1.000, independente se eu recebo ou não. R$ 2.000 dia segundo, registro, independente se eu vou receber ou não, tá bom? Já o regime de caixa, esse aqui é o regime de competência, você vai colocar na data que aconteceu. Aconteceu aquela obrigação ou aquele recebimento, tá bom? Ou aquela venda, no caso, tá bom? Então, se dia 1 eu vendi 1.000, independente se é à vista ou a prazo, registra 1.000. No dia 2, 2.000, independente se é à vista ou a prazo, 2.000. Esse é o regime de competência, tá bom? Já o regime de caixa, ele é um pouco mais diferente, tá bom? O regime de caixa, você vai fazer o reconhecimento apenas na data. Apenas na data, tá bom? Então, assim, o regime de caixa, ao contrário do regime de competência, é o que apropria as receitas e gastos não no momento em que ocorre, mas no momento em que são pagos ou recebidos. Ou seja, o regime de caixa não reconhece uma venda, mas reconhece o recebimento desta. Não reconhece um gasto, mas o momento de seu pagamento. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, no dia 1º, o exemplo de cima, desses 1.000, ele recebeu apenas 500, então no dia 1º eu vou colocar apenas 500. No dia 2, houve uma venda de 2.000, mas recebeu apenas 600, então registra apenas 600. Foi o que de fato caiu no caixa, tá bom? E isso está dentro do fluxo de caixa mais robusto, você fazer esse tipo de trabalho, por competência ou por caixa, tá? Os contadores, eles fazem muito pelo competência, mas de forma gerencial, você pode estar trabalhando dentro do seu fluxo de caixa, o regime de caixa, que é o que de fato você está recebendo naquele dia, tá bom? Pois bem, vamos aqui, por exemplo, novamente do sapato, tá bom? Imagine que a mesma empresa de sapato que nós falamos anteriormente, né, vai trabalhar novamente a venda do sapato, conforme nós falamos. Imagine que você comprou o sapato no dia 17. Opa! No dia 17, você comprou o sapato, certo? E vendeu no dia 20. Imagine isso. No dia 20 você vendeu, tá? Porém, não foi à vista, né? Você pagou pelo sapato apenas no dia 23. Aí você pagou o sapato, tá? E recebeu a venda no dia 10 do outro mês. Tudo bem?
Então, quando você irá reconhecer cada uma dessas atividades? Né? Olha só, comprou, vendeu, pagou, recebeu. A pergunta é, quando que você irá reconhecer cada uma dessas atividades? Então, a resposta, tá, pessoal, é que a compra e a venda precisam ser reconhecidas no dia 17, tá? E no dia 20, tudo bem? Respectivamente, pois foi quando suas competências ocorreram. Já os pagamentos e recebimentos não podem ser lançados no mesmo dia, ou seja, você não poderá registrar que pagou ou recebeu nos dias 17 e 20, tá bom? O lançamento do recebimento e do pagamento só poderão ser feitos nos dias, olha só, 23 e no dia 10. Isso vai dar para vocês uma melhor organização dos fatos que de fato aconteceram, tá bom? Então, uma coisa interessante que esse exemplo mostrou é que não pode haver confusão entre os dois regimes, sob a pena de que a empresa reconhecer entradas e saídas de caixa em momentos em que não ocorrem, o que poderia gerar um engano, né, a respeito do que a empresa possui, não é isso mesmo? Ou em seu caixa, pois seria difícil honrar com as suas obrigações, tá bom? Essa dúvida aí que eu queria tirar com vocês. Então, até aqui você já deve ter começado a especular que a ferramenta planejamento de caixa usa o regime de caixa, é isso? E não de competência, para registrar os resultados da empresa. E isso, né, está correto. O planejamento de caixa, né, ele realiza o lançamento das receitas e gastos no momento em que elas são recebidos e pagos, e não no momento em que são realizados. O exemplo a seguir, né, vou mostrar para vocês a explicação do planejamento de caixa, tá bom? Vamos aqui comigo, pessoal. Bastante atenção. Olha só. Nós temos aqui um orçamento de receitas e gastos. Orçamento de receitas, primeiro mês, segundo mês. São orçamento. Imagine que ele está fazendo orçamento. Ah, nós vamos vender 50 mil no primeiro mês, 65 mil no segundo. Materiais de fabricação, 5 mil no primeiro, 6.500 no segundo. Mão de obra, 5 mil, 16.250. Orçamento dos custos gerais, 7 mil, no segundo 8 mil. Despesas fixas e variáveis, 15 mil, 17 mil. Tá bom? Então, pessoal, entenda agora que nesse exemplo, imagine o seguinte, entenda que agora que não recebe suas receitas e paga os seus gastos no momento apontado do orçamento. Mas imagine que não vai receber agora e nem não vai ser tudo agora. Vamos pensar o seguinte. Imagine que 50% das receitas são recebidas à vista. 50% das receitas à vista. Tá bom? E o restante pago no mês seguinte. Então, o restante, mês seguinte. Tá bom? Já a mão de obra, não, já o material direto de fabricação, 50% das compras são pagas à vista, tá? É à vista. Isso aqui é do material direto, do MDF, material direto de fabricação, à vista, tá? E o restante no mês seguinte. Então, restante, mês seguinte. Tá bom? Já 100% da mão de obra direta é paga no mês, né? Não tem como por questões trabalhistas. Então, 100% no mês. Tá bom? Os custos fixos da empresa e os custos fixos aqui da empresa também são pagos no mesmo mês que ocorreram. Então, os custos fixos no mês. Tá? E os demais pagamentos administrativos ocorrem na ordem de 70% à vista e 30% no mês seguinte. Então, no mês seguinte. Tá bom? Então, assim, imagine o seguinte. Como seria feita essa programação de pagamento? Né? Como seria feito no caixa
essa programação de pagamento. Então, é só considerar, pessoal, o regime de caixa, tá? É só considerar o regime de caixa. Observem comigo, tá? Nós falamos que 50% das receitas seriam recebido à vista. Então, analisando aqui que 50 mil, olha só, 50 mil, né? Então, se 50% das receitas são feitas à vista, então ia cair simplesmente. Opa, desculpa aqui, só apagar. Depois apaga, né? Foi feito o orçamento e se era 50 mil e 50% à vista, então só recebe 25, não é isso? Foi falar também que 50% das compras de material direto, também 50%, né, seria à vista, o restante pago no mês seguinte. Então tá aqui, ó, 2.500, né? 50% à vista. Então de 5 mil, 2.500, tá bom? E o restante para o mês seguinte. Mão de obra 100%, né, seria feito no próximo mês. É isso? E depois os custos fixos, né, seriam integralmente no mesmo mês, tá? Aqui, gente, ó, só para quem ficou com dúvida, mão de obra direta pagou depois que finalizou o trabalho, né? Então tá aqui no mês seguinte. Os custos fixos seriam pagos tudo no mesmo mês, né? As despesas seriam 70%, ou seja, 10.500 de 15 mil no primeiro mês, 30% no restante do mês, não é isso? Então tá um exemplo aqui, pessoal, de como funciona um fluxo de caixa um pouco mais robusto, onde você vai programando. Olha só, no mês 2, só colocar aqui para vocês. No mês 2, seria 65 mil que iria vender, né? Mas como foi feito, ele vai receber 25%, ou 25 mil dos 50 nesse mês, e vai vender só 32.500, porque a projeção é que venda sempre 50% à vista e o outro para o terceiro mês. Então, nesse mês, vai receber 32.500 da venda, está projetada, mais os 25% desse mês que vai cair aqui. E assim, pessoal, por diante. Então, o fluxo de caixa mais robusto não é que você vai descartar o primeiro fluxo de caixa que nós trabalhamos, não. Certo? Você vai trabalhar o caixa, sim. Esse é o registro diário, que é muito bom, que nós fizemos no início da aula. É excelente, mas é interessante fazer um fluxo de caixa também um pouco mais robusto, ou seja, onde você vai colocando tudo que vai ser feito de recebimento futuro. E você já pode ir projetando, pessoal. Um exemplo, vendi no cartão. Então, você pode estar pegando dentro da... Cada operador de cartão eles têm lá um sistema. Você pode pegar tudo que está previsto e você colocar no seu fluxo de caixa para você já saber quanto é que você vai receber por mês daquele dinheiro, daquela venda no cartão. Se você trabalha com promissória, você pode estar analisando tudo que você está previsto de receber também, tá? Nos próximos meses. Tudo que você comprou a prazo também e você tem suas obrigações, você pode estar colocando durante o mês para facilitar a sua visualização de tudo que você tem para receber e pagar e assim melhor gerenciar o seu negócio, tá bom? Então essa, pessoal, a aula de hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pessoal, podem estar dando feedback também aí para os gestores, tá? Vocês empresários aí das cidades, podem estar dando feedback e colocando as considerações que vocês acharem também que precisam melhorar. Aqui está meu telefone, é o 99, tá? 98139-2110, tá bom? Qualquer sugestão ou material que eu possa te dar, tá aqui o meu contato. Pessoal, sucesso nos negócios, Deus abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.